Era o início da década de 90. São Paulo fervia com seus prédios cinzentos, buzinas incessantes e uma pressa que parecia consumir cada habitante. A cidade nunca parava. A correria era o pulso que fazia tudo girar. Marcos, um jovem de 20 e poucos anos, estudava numa faculdade no centro. Era esforçado, dedicado e, como tantos outros, carregava nos ombros o peso da rotina acadêmica e do transporte público caótico. Naquela época, não havia celulares modernos, nem aplicativos para distração durante a viagem. O que havia eram os fones grandes conectados a um Discman ou a um Walkman, que davam aos jovens um pouco de alívio do caos sonoro da metrópole. Marcos era desses. Colocava os fones e se isolava, como se a música criasse uma bolha particular. Naquele dia específico, por volta do meio-dia, ele saiu da faculdade cansado, mas aliviado por mais uma manhã de estudos concluída. O sol queimava forte, refletindo no asfalto e nas janelas dos carros. O ar parecia pesado, quase sólido, como se a cidade inteira respirasse ofegante. Marcos seguiu para o ponto de ônibus. Pegaria primeiro uma linha que o levaria até o terminal Vila Mariana. Depois, trocaria de condução para seguir até o bairro Sacomã, na linha 747. Uma rotina banal, repetida inúmeras vezes. Mas naquele dia, algo estava diferente. O ônibus que pegou inicialmente estava cheio, como sempre. O aperto, o cheiro de suor, o barulho de conversas misturadas com o ronco do motor. Marcos entrou, ajustou os fones e tentou ignorar tudo aquilo. A música abafava um pouco o caos, mas não eliminava a sensação de incômodo. Sentiu-se observado algumas vezes, embora não tivesse certeza. O olhar fugidio de desconhecidos, o reflexo rápido no vidro, pequenas coisas que poderiam ser fruto da imaginação. A cada parada, mais gente entrava até que o corredor se tornou quase intransitável. Marcos, suado e inconfortável, aguardava ansioso pela chegada ao terminal. Quando finalmente desceu, respirou fundo, tentando se recuperar do sufoco. O terminal Vila Mariana era movimentado, cheio de vozes, apitos, motores e anúncios pelos alto-falantes. As pessoas andavam rápido, cada uma mergulhada em sua própria pressa. Marcos caminhou para a plataforma onde aguardaria o ônibus para Sacomã. O relógio marcava pouco depois do meio-dia. O sol iluminava cada canto do terminal. Mas, curiosamente, Marcos sentiu um arrepio. Era como se uma sombra invisível tivesse se instalado sobre ele. Observou as pessoas ao redor, trabalhadores, estudantes, mães com crianças no colo. Tudo parecia normal, mas havia algo estranho. Era uma sensação difícil de explicar, como se aquele lugar estivesse fora de sintonia, como se o tempo ali não corresse no mesmo ritmo do resto da cidade. Enquanto aguardava, manteve os fones nos ouvidos. A música era um refúgio, mas em certo momento, a canção que tocava foi tomada por um chiado repentino, como se a fita estivesse sendo engolida pelo aparelho. Retirou os fones irritado e, neste instante, percebeu: não havia ninguém se preparando para entrar no mesmo ônibus que ele. Achou esquisito, mas não deu tanta importância. Quando o veículo encostou, ele respirou fundo e decidiu subir. Ao entrar, notou imediatamente o vazio. Estranhou. Era hora de pico e aquele ônibus deveria estar lotado. Olhou ao redor. Apenas uma moça, sentada no corredor, com o rosto parcialmente coberto pelo cabelo. As portas se fecharam com um estrondo metálico. O motor arrancou e o barulho do motor ecoou no espaço silencioso. Marcos hesitou, mas seguiu pelo corredor e se sentou ao lado da jovem. Talvez, inconscientemente, buscasse não ficar sozinho. Foi então que a voz dela cortou o silêncio como uma lâmina. "Você vai para Sete Além?" Marcos demorou a processar. Retirou os fones, confuso. "O quê?" A moça virou lentamente o rosto para ele. Seus olhos pareciam fundos, quase opacos. A boca se curvou num meio sorriso perturbador. "Esse ônibus vai para Sete Além. Desça dele."
Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. Tentou rir, fingir que era uma brincadeira estranha, mas o clima não colaborava. Antes que pudesse responder, outra passageira, em pé, mais à frente, voltou-se para ele. "É melhor você descer, menino", disse com um tom sério. O coração de Marcos acelerou. Aquilo não podia ser coincidência. E então, um terceiro passageiro, até então imóvel no banco da frente, virou-se de repente. "Isso mesmo, desça enquanto ainda pode." Marcos sentiu as mãos suarem. O ônibus parecia mais frio, mais estreito, como se o ar estivesse rarefeito. Olhou para o cobrador, buscando algum apoio, mas a expressão dele não trazia conforto. Era séria, pesada, quase cúmplice daquelas vozes. De repente, o cobrador gritou para o motorista: "Vai descer!" O ônibus freou com violência. O corpo de Marcos foi projetado levemente para frente. Todos os olhos estavam sobre ele. Olhares fixos, inumanos, vazios. O pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, levantou-se e caminhou até a porta. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger dos freios. Ao descer, sentiu os olhares queimando suas costas. Virou-se. O que viu, jamais esqueceria. Cada rosto, cada passageiro ainda o encarava, imóvel, como bonecos de cera com olhos vivos. O motorista fechou as portas com força. O ônibus arrancou e seguiu em frente. Marcos acompanhou com os olhos até que, de repente, o veículo dobrou à direita, numa rua onde nunca havia entrada. Um espaço inexistente, um caminho que não fazia parte da cidade real. Seu corpo tremeceu. Soube naquele instante que havia escapado de algo que não poderia compreender. Nos dias que se seguiram, Marcos não conseguiu esquecer o episódio. Contava e recontava a história em sua mente, tentando encontrar uma explicação racional. Conversou com amigos próximos. Alguns viram, outros disseram que era apenas fruto do estresse ou do calor sufocante, mas ninguém acreditou de verdade. Marcos insistia. O ônibus tinha virado numa rua impossível. Os olhares, a forma como todos pareciam saber o que acontecia, o aviso repetido pelas pessoas. Aquilo não podia ser invenção. Começou a pesquisar, descobriu em conversas, em boatos e relatos escondidos que outros também mencionavam um lugar chamado Sete Além. Um lugar paralelo, sombrio, onde as regras não são as mesmas. Será que ele havia chegado bem próximo desse lugar? Marcos nunca mais pegou a linha 747 com a mesma tranquilidade. Cada ônibus parecia esconder segredos. Cada olhar de passageiro parecia carregar intenções ocultas. Até hoje, ele conta sua história. Não para convencer, mas para deixar um alerta. Sete Além existe, mesmo que ninguém saiba exatamente o que é. E agora a pergunta fica para você que está ouvindo este relato. Já ouviu falar de Sete Além? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que desapareceu em circunstâncias estranhas em transportes públicos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Quem sabe sua história não seja a próxima a ser contada aqui no canal. Porque no fundo, todos nós sabemos, existe algo além daquilo que conseguimos ver. E às vezes, basta um ônibus errado para nunca mais voltar.